Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela internet e também a vós, irmãos e irmãs, que se faz presente aqui na paróquia São Sebastião de Eridianópolis. Nosso Senhor Jesus Cristo é posto em uma armadilha por duas categorias de pessoas, fariseus e herodianos. Fariseus, nós sabemos que é um grupo de pessoas que dominam a formação religiosa do povo judeu, muitas vezes exigindo uma maneira de seguir a Deus severa a ponto de prejudicar as pessoas, humilhar, desfazer das pessoas. Os fariseus, eles eram aproveitadores. Jesus várias vezes chama eles de sepulcros caiados. Por fora são bonitinhos, mas por dentro são todos cheios de podridão, interesseiros, pessoas ambiciosas. E o outro grupo, chamado de herodianos, eram seguidores do rei Herodes. Pessoas então que lutavam sempre pela dominação política e econômica de todo Israel, a partir do imperador César Augusto, que tinha como subordinado o rei Herodes na Judéia. E essas duas categorias de pessoas, tanto os fariseus como os herodianos, eles são inimigos. São inimigos porque os fariseus, eles pregavam ao povo, ensinavam ao povo a oferecer o dízimo a Deus como uma forma de manter o templo de Jerusalém. Então usavam do dinheiro desse povo para manter a igreja dos judeus e tantas outras coisas religiosas ali, ensinavam o sacrifício. O dinheiro era exigido dessa forma das pessoas. Já os herodianos, eles eram a favor então dos tributos que pagavam o povo a César Augusto, o imperador. Os impostos que o povo pagava. Eles não tinham uma dimensão religiosa, os herodianos, mas simplesmente econômica e política. Já os fariseus, religiosa, mas porém de aproveitadores dessa situação religiosa. E eles não admitiam que, os fariseus não admitiam que o território deles, da Judéia, fosse dominado pelo poder romano. Eles eram subordinados aos romanos. As leis vinham de Roma, pelo imperador César Augusto, e eles tinham que cumprir. Eles queriam autonomia na vida religiosa deles, mas tinham que obedecer regras e normas de Roma, do imperador. E por isso eram subordinados ao rei da Judéia, o Herodes, com suas leis terríveis também, homem sanguinário. Todas essas pessoas que governavam, desde o Antigo Testamento até a época de Jesus, eram muito sanguinários. Eles dominavam à força o povo, colocavam medo nas pessoas para permanecer no poder. E os fariseus então não admitiam isso. E os herodianos também não gostavam dos fariseus, porque não aceitavam a religião. Mas essas duas categorias de pessoas, eles se unem contra Jesus. Eles odiavam tanto Jesus, mas tanto, que mesmo como inimigo, eles se unem para pegar Jesus em alguma coisa, em algum argumento, que Nosso Senhor possa cair em contradição, e eles têm daí uma maneira de prender ele. Eles têm uma forma daí de, olha, bom, falou isso, olha, então agora vai ter que ser preso, sabe? Então eles tinham que achar algum erro em Jesus. Que erro é esse? Ou contra um ou contra o outro. Se Jesus é contra os fariseus estão a serviço do povo, vai ser contra o povo. Se Jesus
é contra os herodianos, é contra o rei Herodes. Então eles pegam a moeda e falam assim para Jesus: é lícito ou não pagar imposto a César? Mas antes deles falarem isso para Jesus, fazendo uma armadilha, eles começam a chamar de Jesus de um homem verdadeiro. Sabemos, chamam ele de mestre primeiro. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, não te deixa influenciar pela opinião dos outros, sabe? Então eles começam a agradar Jesus. É próprio da ação demoníaca, né? O demônio é assim, né? Para ele pegar alguém, ele vai agradar, ele vai oferecer alguma coisa. O que aconteceu com Eva e também Adão no jardim do Éden. Olha, essa fruta é saborosa, né, aos olhos, né, saborosa ao paladar, né? Olha só como aconteceu do demônio no deserto. Olha, transforma essas pedras em pão se você é Deus, sabe? Então começa a mostrar coisas. Então dizendo: tu és verdadeiro, ensina-nos o caminho de Deus. E é lícito ou não pagar o imposto a César? Se nosso Senhor fala que é legal o imposto a César, ele vai mostrar que está do lado do imperador de Roma, que é um homem sanguinário, e do rei Herodes, e contra os judeus, o povo judeu. Aí vai ser uma revolta dos judeus contra Jesus, e não terá mais Jesus aí a condição de mestre deles, porque está contra eles, né? Sendo a favor a um tirano que é o imperador. Se ele fala que não é legal pagar imposto a César, ele vai comprar briga com os herodianos, que é o grupo de seguidores do Herodes, e ele poderá ser preso daí, porque dizer que é ilegal o imposto que César cobra, que domina toda a região ali da Judéia, então Jesus fica numa situação difícil. E aí nosso Senhor chama eles de hipócritas. Nosso Senhor fala assim: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Me mostra a moeda. Aí eles mostram a moeda. De quem que é essa imagem na moeda aqui? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso então? Moeda, o valor econômico, material, mundano, ou seja, deste mundo aqui, é desse homem que inventou. Ele vive disso. Ele tem poder para essas coisas, e isso é o que é mais importante para ele. Então dá para ele o imposto dele. Ele fica com o que é material, o que é deste mundo, dá para ele, é dele. Ele está cobrando imposto das pessoas, vamos obedecer à lei civil então, vamos dar um imposto para ele, ele quer isso. Agora, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. A imagem na moeda, a descrição ali, a figura é do imperador de Roma. Isso é dele, ele inventou, dá para ele. Agora, e a imagem de Deus? O que é de Deus? Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é a imagem de Deus? Nós, humanos, somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, dai a Deus o que é de Deus. Vocês são de Deus. Deus quer vocês. Então vocês devem se dar a Deus a vida de vocês. Ao imperador vocês dão o material mundano, passageiro, que é a moeda. A Deus, a alma de vocês, a vida de vocês a Deus. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Dá a Deus a vida de vocês. Vocês são de Deus. Quer dizer, não se deixe sujar pelo pecado, porque daí vocês não são de Deus.
Como que Deus vai receber uma alma que não se parece com Ele, ou seja, não caminha nos mandamentos dEle? Não é dEle. Por isso que vai para o inferno daí. Agora, se tem a imagem e semelhança de Deus, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, que é amor, devemos permanecer assim. Agora, se a gente sai dos caminhos de Deus, dos mandamentos dEle, desobedece, a gente não se parece com Ele, não se esforça para seguir os mandamentos, passar pelo sofrimento, ser cristão, assumir a cruz de cada dia, as dificuldades, a gente acaba não se parecendo com Jesus Cristo, porque cristão é ser outro Cristo. Se não se parece com Cristo, como é que vai entrar no céu daí para viver? Não tem jeito. Então, vai dar a Deus o que é de Deus, dá a Deus a imagem e semelhança dele, que é você. Não se deixa se corromper pela ganância desse mundo, a desonestidade, as coisas que o mundo ensina, que os poderosos ensinam, porque senão você não vai ser mais imagem e semelhança de Deus, ou seja, você vai transformar a sua vida numa vida só preocupada com as coisas deste mundo, com os bens materiais, e vai deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que vai pensar só no dinheiro, nas coisas materiais. E como que você vai estar sendo imagem e semelhança de Deus, que é amor? Não vai estar. Agora, quando você se dedica a obedecer os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você permanece imagem e semelhança de Deus. Então você vai voltar para Deus um dia. Dá a Deus então o que é dele, que é você, a sua pessoa. Ele te criou e você vai voltar para Ele um dia. Nós todos vamos voltar para Ele. A moeda não. A moeda fica por aqui mesmo. Quem inventou ela? Não foi Deus, foi César. Dá para ele então. É dele. Continua dando o imposto para ele, é isso que ele precisa. Então, dá o imposto para ele. Pronto. E a Deus a sua alma, a sua vida. Sejamos assim também, meus irmãos e minhas irmãs. Pessoas que dá a Deus o nosso ser, a nossa vida, o nosso tempo, através da oração, da obediência aos mandamentos, de não ofender a Deus e nem o próximo. Lutemos cada vez mais para alcançar o céu, o convívio dos santos. A exemplo de São João Paulo II,